Olha só que legal, nós vamos ver agora a primeira reportagem da série Traços do Lago, sobre a criação das nossas pontes que deixam aí a capital ainda mais bela, né? Vambora ver com Cris Otaviano, agora é na tela. Não é que o lago nasceu em um lugar aleatório dentro de Brasília. Quando a cidade foi projetada, o Lago Paranoá já estava no planejamento. No concurso em que o plano piloto de Lúcio Costa foi escolhido como o desenho da nova capital, já era um critério para os participantes que a água envolvesse a cidade como uma moldura líquida. Palavras do próprio Juscelino Kubitschek. Parece estranho que soluções viárias contenham a história de uma cidade, mas não em Brasília. As pontes são como personagens que reinam sobre as águas do lago que embeleza a cidade. São obras de arte da engenharia e da arquitetura que vieram com o tempo e a necessidade. Nasceram com identidade própria, cada uma com seu charme e história. 4 diferentes personagens, úteis no vai-vem apressado e nervoso da capital e que contam muito sobre os 63 anos de Brasília. E sim, temos 4 pontes em Brasília. Tem gente que reduz esse número a 3. A maioria se esquece dela. A ponte viaduto na entrada norte da cidade, por onde passam quase 17 mil veículos todos os dias. A ponte da Bragueto, e eu não falei errado, já eu explico, mas antes é importante a gente lembrar que essa foi a primeira ponte construída na capital. Assim que Brasília foi inaugurada, essa ponte já era útil e muito utilizada. Ela foi erguida sob responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap. 6 anos depois, surge a necessidade de uma nova travessia no Paranoá. Nessa região foi criada uma área nobre, batizada como Península dos Ministros, e moradores influentes vieram morar na região. Era preciso criar uma rota mais curta até o centro da cidade. A missão do projeto foi do próprio Oscar Niemeyer, que fez um traçado ousado e inovador. Por conta disso, apesar de ser a segunda a ser projetada, a Ponte Monumental de Niemeyer só ficou pronta em 1976, 2 anos depois de outra ponte vizinha aqui no Lago Sul. A Ponte das Garças pode até ter sido a terceira a ser projetada, mas foi a segunda a ficar pronta. Como o projeto monumental do Niemeyer seguia em construção, foi preciso uma solução apressada para cruzar as margens do Paranoá. A obra foi feita com projeto de engenheiros e arquitetos da Nova Cap. Um projeto simples, e essa foi a ponte pioneira em 1974 a permitir passar pelo Lago Paranoá por cima das águas. Mas Brasília é viva e pulsante. A população cresceu mais do que o esperado e era preciso se criar novas soluções para a travessia do lago. Solução imponente. A ponte Juscelino Kubitschek é ousada e grandiosa desde o projeto elaborado pelo arquiteto Alexandre Chan. Fotografada, cantada, premiada. A Ponte dos Arcos Gigantes foi inaugurada em 2002. 20 anos depois, ela reina e segue como a última ponte erguida em Brasília. A ponte, para mim, ela me traz paz, ela me traz alegria, sem falar que ela está me levando, né? Juntas, as 4 travessias que ligam as margens do Lago Paranoá são as artérias, por onde circulam quase 83 mil veículos da cidade, levando gente, seus sorrisos e preocupações. Suas contemplações diante do espetáculo da obra humana valorizada pela natureza. Lembramos que o lago de água brilhante foi feito pela mão do homem, mas reflete o céu de invencível beleza de Brasília. O Lago
lago ornamental, imaginado 70 anos antes da criação de Brasília, foi o responsável por se precisar de uma ponte na entrada norte da cidade. Os caminhões que traziam material para a obra precisavam cruzar as margens do tal lago artificial. A Nova Cap é a responsável por contratar a construtora Bragueto. E ela acabou erguendo a Ponte Bragueto, inaugurada em 1961. O Elias, historiador do Arquivo Público de Brasília, conta que ali perto de onde hoje é a entrada do Lago Norte, corria o Córrego Bananal e já havia uma pequena ponte de madeira. Acontece que, ao colocar no chão o projeto do que deveria ser uma cruz, mas que muitos identificam como o avião de Lúcio Costa, os engenheiros concluíram que os primeiros cálculos não deixavam a esplanada dos ministérios com um relevo ideal. Além disso, a área central ficaria muito longe do lago. Foi então que o projeto do eixo monumental foi deslocado para frente e a asa norte do tal avião passaria a cruzar o lago. Por causa desse deslocamento, foi necessária a construção da ponte que não havia sido planejada em um primeiro momento. Na hora que eles foram situar topograficamente a cidade, perceberam que havia um desnível de 200 metros entre a Praça do Cruzeiro e a cota 1000 do lago. Se a cidade ficasse onde propôs Lúcio Costa, ela ficaria muito para cima e teria que se cortar muita terra. Seriam buracos enormes ali onde está a rodoviária e onde está a esplanada dos ministérios. Então os técnicos desceram mais ou menos 800 metros o projeto de Lúcio Costa em direção ao lago. Mas e o lago? Quando ele começou a ser tão importante para determinar, inclusive, mudanças na escolha de onde ficaria a nova capital? Ainda na época em que o Brasil era uma recém-fundada república, uma expedição escolheu lugares onde podia ser feito o lago artificial. Uma das opções era perto de Planaltina. Mas ao analisar várias características de onde hoje está o Lago Paranoá, ali foi escolhido como ponto ideal, já que tem inclusive um trecho a 1000 metros do mar, a chamada Cota 1000. O lago nasce no vale por onde passavam 4 braços de água que acabaram represados para formar a moldura líquida da nova capital. A ideia do lago já nasce lá no início da República, quando as primeiras comissões são mandadas aqui para o Planalto Central para definir o local do novo Distrito Federal. Houve a primeira comissão, chamada Comissão Exploradora do Planalto Central, que definiu o Distrito Federal. Essa comissão foi tão sucesso que Floriano Peixoto mandou uma segunda comissão para cá, chamada Comissão de Estudos da Nova Capital da União. E nesta comissão, de 1894 a 1895, havia ali um especialista chamado Augusto Glasiu, que trabalhava cuidando do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Augusto Glasiu, entendido nessa área de botânica e de geografia, de hidrografia também, ele vem para cá e ele percebe que entre os entroncamentos aqui do Riacho Bananal e o Torto, e lá o Riacho Fundo e o Gama, que se entroncam para formar o Rio Paranoá, ele percebe que lá na garganta do Paranoá, se fechar, se colocar uma barragem até bastante discreta, digamos assim, é possível construir um belíssimo lago aqui. Quem diria? Lúcio Costa e as equipes de técnicos tiveram que se adaptar ao lago e não o contrário. A ponte da Bragueto virou ponte do Bragueto com o passar dos anos, que agora faz parte de um complexo moderno de viadutos, construção recente para desafogar o trânsito nervoso da saída norte da cidade. A ponte do Bragueto, que quase nem é lembrada, é solução essencial na vida de quem atravessa o lago artificial noite e dia no vai e vem que dá vida ao Distrito Federal. Se não tivéssemos a ponte da Bragueto, aqui na ponta do eixo rodoviário norte, teríamos que fazer uma curva ao redor, como tinha lá o balão do aeroporto. Da mesma forma que tinha o balão do aeroporto para adentrar a toda a região do Lago Sul, antes das pontes, aqui no Lago Norte também o projeto da cidade exigia, senão o eixo rodoviário norte acabaria dentro do lago. Então a ponte é necessária para prolongar o eixo e ligar com toda essa área norte, que nós chamamos aqui o Lago Norte, né? Depois da ponte do Bragueto, lá do lado mais ao sul da capital, começa a saga do voo da Andorinha. A que devia, pelo que imaginou Niemeyer, pousar suave nas águas
para ligar as margens em outro ponto do lago. Mas essa é a nossa conversa de outra reportagem da série dividida em 3 histórias sobre o início da capital com um olhar concentrado nas belas e encantadoras pontes do Lago Paranoá. Qual é o seu nome? Eita, cara, eu sou apaixonado por esse lago, viu? Sou louco por essa ponte aí, pra quem anda ali de barco, né, navega de barco, é por onde a gente mais passa, né? E sempre quando eu passo por ali, é uma viagem diferente, é uma imagem diferente. E hoje Brasília é esse monumento por conta dessas pontes também. E a gente não esquece de jeito nenhum, nenhuma delas, né? Nenhuma delas. Tá aí. Parabéns. Tem mais, hein? Tem mais reportagens sobre Brasília, tá certo, gente?